Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 18 de abril, quinta-feira. Estamos aqui retomando o nosso canal, né, do nosso papo de plástica, depois de uns dias aí de férias, umas 3 semaninhas que a gente tava longe, né, tava de férias com a família, com as crianças, então hoje que nós estamos retomando, tá? E aí eu fiz uma enquete essa semana para saber qual o tema que vocês queriam falar, pra gente retomar. E aí a maioria acabou pedindo para falar sobre abdominoplastia, então a gente vai retomar esse assunto. É um assunto bem frequente aqui sempre, né? Eu tô tentando arrumar essa luz aqui, mas eu tô de óculos, e aí a hora que eu ponho ela ali, tá vendo o que acontece com a minha lente? Então eu não tô achando ainda um lugar pra ela. Eu vou desligar e aí vocês me falam se atrapalha muito. Acho que não mudou muito, né? Dá pra ficar sem, eu acho. Eu vou deixar assim, porque senão vai ficar aquela marquinha na lente. A hora que eu tiver sem óculos, aí eu uso ela pra iluminar melhor. Quem tá assistindo aqui, geralmente no Face acaba ficando mais escuro. Oi, Mônica, tudo bem? Me fala que se tá escuro ou não, se tá bom. E aqui no Insta, quem também tá aqui no Insta, também me fala se a luz tá ok ou se eu ponho aquela bolinha ali pra iluminar mais. Muito bem, gente. E por aqui tudo em ordem? É ruim, né, ficar, a gente parece que perde o ritmo. Não é ruim ficar de férias, né? Ficar de férias é bom. Mas a gente perde aquele cronograma de quinta e que tem que organizar, e você sai um pouco até você retomar, leva uns dias. Então, até eu voltar meu ritmo aqui, a gente vai conversando um pouquinho, daqui a pouco a gente começa com as perguntas, tá? Eu não consegui postar muita coisa nas férias, porque a gente fica tão ocupado também nas férias, né? E corre para um lado, corre para o outro, faz uma coisa, vai ali, vai lá, vai em tal lugar. Obrigada, Val. Tudo bem? Boa tarde. E aí você acaba que não consigo postar tanta coisa. Primeiro que às vezes a internet cai, aí a hora que você vai postar, a hora que você vai escrever alguma coisa não deu certo, ou às vezes você vai fazer alguma coisa aqui, aí um chora, aí o outro cai no brinquedo. Ou às vezes tem que fazer alguma coisa. E aí eu não consegui postar tudo, mas foi tão gostosa a viagem, não tem como ser ruim, né? Férias, primeiro que já é sempre ótimo, tá com a família, eu acho que é o melhor investimento que a gente faz, né? E ainda mais num lugar que a gente gosta assim pouco de ir, a gente aproveita muito. Nós fomos pra Disney, né? Quem não acompanhou, tem algumas fotinhos lá no nosso feed também de comemorando. Foi aniversário do Vitor, então a gente também comemorou o aniversário dele lá. Foi mesversário da Isabela também. A gente arranja qualquer coisa, qualquer motivo, né, pra comemorar. E o fato de estar lá também encontramos amigos daqui de Americana lá, que nos receberam, amizades novas que a gente fez quando tava lá para ter a Isa. Então foi bem gostoso, deu para descansar, deu para cansar, porque quem vai para Disney sabe que cansa, né? Você mais cansa do que descansa, mas descansa, né, emocionalmente e cansa fisicamente. Mas é isso. E aí eu coloquei um videozinho falando de como é viajar com as crianças. Aí algumas pessoas me perguntaram, né, algumas dicas também. Então, quem quiser depois também mandar pergunta, assim, nada a ver com a cirurgia plástica, o que a gente puder compartilhar da nossa experiência lá, a gente compartilha. Tem uma paciente nossa que vai agora em julho também, que também já me mandou recadinho, perguntando das dicas de viajar com criança. Então, vocês podem me mandar também que eu respondo. Que eu souber, né, orientar da ida pra lá e puder compartilhar, a gente vai falando também, tá bom? Aí se um dia também, vocês quiserem, não quero mais ouvir nada de plástica, doutora, fala um dia de como é só viajar, eu também pego uma live nossa aqui, vocês vão fazendo pergunta e a gente vai tentando ajudar, né, quem tiver indo com criança viajar, né? Se quiser falar da Disney, a gente fala da Disney, senão a gente fala das aventuras pra qualquer canto com criança. Tá bom? Falei demais já, né? Papo pro ar só. Vamos começar então? Nosso assunto hoje vai ser de abdominoplastia. E eu recebi algumas perguntas aqui bem interessantes. Uma pergunta, inclusive, a gente já fez, né? Já conversamos sobre esse assunto de abdominoplastia num outro papo de plástica nosso. E esses dias eu retomando essas lives, dando uma olhada nas perguntas, nas dúvidas, colocaram, até escreveram, né, que paciente que fez abdominoplastia não pode engravidar mais
e antes de engravidar precisa desfazer a abdominoplastia, precisa reverter. A palavra usada foi reversão da abdominoplastia. Gente, isso não existe, tá? A abdominoplastia feita, tá feita. Ninguém precisa desfazer uma aplicatura, desfazer a cirurgia para poder engravidar, tá bom? Pode engravidar normalmente após a abdominoplastia. O nenê desenvolve naturalmente, não tem nenhuma restrição ao crescimento, tá? Não tem nenhum problema para a mãe nem para o bebê engravidar após a abdominoplastia, tá? Claro que se você estiver pensando em engravidar, você vai fazer a cirurgia de abdômen logo em seguida engravidar, a gente não aconselha, né? Porque acabou de fazer uma cirurgia. Mas aconteceu? Vai ter algum problema? Não, não vai ter nenhum problema, tá? Pode sim engravidar depois. A única diferença que eu falo é como a gente fez a aplicatura. O que é aplicatura? Lembra que tem os dois músculos aqui abdominais e quando você costura, você junta, né? Junta esse músculo aqui do meio da barriga, que isso a gente chama de aplicatura do músculo reto abdominal. Então, quando é feito essa aplicatura, então fica mais durinho, né? Aquele abdômen ali. Então, a barriga não vai esticar tanto pra frente, ela não vai ser um abdômen pontudinho, a barriga não vai ficar pontudinha, tá? Durante a gestação. Vai ficar uma mais quadradinha, porque aquela aplicatura vai limitar um pouco crescer pra frente. Mas pra lateral não tem aplicatura nenhuma, então vai crescer um pouquinho. Então, o abdômen vai ficar mais quadradinho, não vai ficar tão pontudo. É a única coisa, tá? Mas o nenê cresce normalmente, não tem nenhuma relação de tamanho menor de nenê, cresceu menos, ou o parto foi prematuro por causa de abdominoplastia. Não. Então, por favor, não, essa informação não procede, tá? Então, achei interessante a gente falar sobre isso pessoalmente. A Débora Adriana Veloz falou que tá travando. Débora, então eu vou fazer só uma coisinha. Eu vou sair aqui do meu Wi-Fi do consultório e eu vou entrar no 5G. Só um minutinho. Deixa eu fazer isso aqui então. Tá reconectando. Débora, eu tirei então do Wi-Fi e coloquei no nosso normal aqui do celular. Me fala se melhorou, tá? E também minha bateria está acabando, então deixa eu conectar aqui, às vezes é isso. Se alguém mais perceber que tá travando, me avisa, tá? No Face tá tudo bem? Val, Jacira, Ana. Ó, então vamos lá, continuando. A Ana Claus escreveu aqui no Facebook. Depois de quanto tempo da cesariana posso fazer abdominoplastia? Ana, vai depender muito da involução, né? O abdômen, ele evolui bastante, então ele regride, né? Tá todo esticadinho depois da cesárea, a musculatura tá frouxa, o útero tá grande, então o útero também vai diminuindo nesse período. Então, geralmente, a partir do 6º mês, né? E se você amamentou, a chance disso evoluir mais rápido e regredir mais rápido é maior. Então, a gente fala, geralmente a partir do 6º mês pós-cirurgia, né, pós-cesariana, pós-parto, ou dependendo se essa evolução for mais lenta, 1 ano, tá? E depende muito também se o paciente retomou a atividade física ou não. Às vezes está com 6 meses e a gente vê que o paciente ainda está com o abdômen muito flácido, que a diástase ainda está bem aberta. Pode operar? Pode, mas você vai estar melhor condicionado para o seu pós-cirúrgico se você tiver condicionado fisicamente antes, tá? Então, quanto mais esse abdômen estiver preparado, mais musculatura tiver, melhor vai ser a sua recuperação, tá? Então, se você conseguir fazer, tiver um tempinho pra isso antes, é melhor, tá bom? Acho que agora ficou escuro aqui no Insta, eu vou pôr a luzinha mais longe, assim. Lucimere Marques. Lucimere perguntou se a gente coloca silicone no bumbum. Sim, mas não é a nossa live de hoje, tá, Lucimere? Então, a gente pode programar depois um dia de falar sobre aumento glúteo, com prótese, sem prótese, com gordura. É uma das opções, tá? Vamos lá. Então, ó, algumas perguntas que eu recebi aqui de ontem pra hoje que eu vou conversar com vocês.
E aí, o que vocês também tiverem de perguntas relacionadas à abdominoplastia, a gente vai conversando, tá? Quem teve bastante diástase, mas não tem sobra de pele, pode fazer abdominoplastia? Pode, né? Nessa situação, a abdominoplastia seria uma via de acesso para a correção da diástase. Então, se for só corrigir a diástase, por exemplo, existe você fazer isso por via aberta, né? Mas quem vai querer fazer um corte vertical ainda no abdômen só para corrigir a diástase? Então, você pode sim lançar a mão da cicatriz da abdominoplastia lá embaixo, né? Fazer esse descolamento e corrigir essa diástase por dentro, né? Com certeza, pode. A sobra de pele você vai retirar, então, fazer mesmo uma abdominoplastia clássica se você tiver sobra de pele. Tem paciente que realmente a diástase não regride, mas principalmente supraumbilical é mais difícil não regredir. Normalmente regride com atividade física, tá? Abdominal, né? Fortalecimento, geralmente regride bem. Às vezes ainda fica um pouquinho aberto e o paciente tem indicação de fazer a abdominoplastia, retirada de pele, correção da diástase, reposicionamento do umbigo, e aí você faz a cirurgia completa. Mas existe sim algumas pacientes que às vezes tem pouquíssima sobra de pele ou não tem, né? Precisam fazer a correção da diástase, pode. Você pode descolar e lá em cima só fazer essa aplicatura, tá? Ué. Colocou vídeo ao vivo encerrado pro Instagram e eu não apertei nenhum botão aqui. O que será? Vou pedir só um pouquinho de paciência para quem tá no Face assistindo, tá? Só para ver o que aconteceu. Que coça, que coça. Ai, gente, desculpa. Me desculpem. O que será? Coloquei para iniciar de novo aqui no Insta. Vamos ver se ele vai. Bom, vou só retomar então o que a gente já estava conversando. Quem teve bastante diástase, mas não tem sobra de pele, pode fazer abdominoplastia. Gente, caiu, né? Não sei o que aconteceu. Não apertei nada aqui e ele encerrou o vídeo. Deixa eu pôr mais pra cima aqui. Vamos retomar então, tá? Então, quem não tem flacidez pode fazer abdominoplastia para correção da diástase? Pode, né? Só que essa pele vai descolar, vai corrigir a diástase, depois essa pele vai colar novamente. Em algumas situações aí precisa reposicionar o umbigo, às vezes acaba tendo que descer um pouquinho. E aí também entra uma outra pergunta que me mandaram: quando fazer abdominoplastia total ou mini abdômen? Então, o mini abdômen, a gente fala em pacientes que são longilíneos, então pacientes que são bem altos, que tem a implantação do umbigo alta também. Porque qual que é a diferença do mini abdômen para um abdômen normal? Normalmente, o mini abdômen você mantém, você não faz a cicatriz por fora do umbigo, você solta essa pele, solta o umbigo também da musculatura, o umbigo fica colado só na pele. Não fica mais colado lá na musculatura. E aí você traciona toda essa pele, toda a pele de cima junto com o umbigo. Então, se você tem uma paciente que tem um umbigo de implantação baixa, a hora que você traciona toda essa pele, esse umbigo vai descer muito. E aí ele vai ficar distópico. Você vai olhar e não vai enxergar o umbigo, vai ter que ficar procurando até ele achar ele mais para baixo, tá? Então, se a paciente já tem um umbigo no limite, você fizer um mini abdômen e esse umbigo descer, vai ficar esquisito. Agora, se a paciente tem um umbigo alto, é longilínea, é alta, e você vai descer esse umbigo aos 2 centímetros mais ou menos, pode descer que ele vai continuar ainda numa posição confortável esteticamente, tá? Então, aí não teria problema. Gente, tá? Val, Geise, Luiz,
se tá tudo ok no Insta. Me dá um ok, que ainda tá colocando pra mim. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Ok, Geis, obrigada. Então, quando que a gente faz um mini abdômen ou quando faz o abdômen total? E se o paciente também tem pouca flacidez para indicar o mini abdômen? Então, para a gente indicar um mini abdômen, tem que ter umbigo alto, né? E tem que ter pouca sobra de pele, geralmente essa sobra de pele só no andar inferior. O paciente, às vezes, é muito comum a gente receber paciente com umbigo triste, né? Quando tem um pouco de sobra de pele em cima desse umbigo, e aí essa sobra de pele achata o umbigo, ele acaba ficando com aquele aspecto desse sentido, né? A pele aperta aqui e ele fica escondidinho. Então, geralmente, quando tem um umbigo triste, acaba tendo indicação de abdominoplastia, tá? Porque você já tá mostrando que você tem pele acima do umbigo sobrando, né? E aí você tem que, então, fazer com que essa pele acima do umbigo desça para ela ficar esticadinha novamente, aí você tem que subir o umbigo. Então, aí já é uma indicação de abdominoplastia. Às vezes o paciente não tem tanta flacidez e pode ficar a cicatriz da abdominoplastia com alguma outra cicatriz entre o umbigo e a parte inferior da cicatriz. E aí você tem uma cicatrizinha, além dessa, de uns 2 a 3 centímetros mais ou menos, onde era o umbigo antigo, tá? Então, se o paciente não tem tanta flacidez, eu vou desenhar aqui pra vocês. Pra não ficar só falando, né? Mostrando mão pra cima, mão pra baixo. Pera lá. Vocês me perdoem o desenho, porque eu, como desenhista, sou uma ótima cirurgiã plástica. Então, vamos lá. Cicatriz. Então, a gente tá falando do umbigo e aqui é a cicatriz da abdominoplastia, tá? Deixa eu fazer aqui a parte de baixo, que é mais bonitinho. Então, quando o paciente tem aquele umbigo triste, que o umbigo tá assim, ó, quer dizer que tem sobra de pele aqui em cima. Então, eu preciso soltar toda essa pele até lá em cima e puxar, tá? E aí, quando o paciente não tem muita sobra de pele aqui, quando você faz a abdominoplastia clássica, a gente tira toda essa pele aqui, faz um losango. Tira essa pele do umbigo pra baixo, assim, até aqui. E aí, essa pelinha aqui de cima do umbigo, teoricamente, a gente tem que mais ou menos fazer ela descer até aqui. Então, se não desce até aqui, se ela chega mais ou menos até aqui, eu tenho que fechar esse umbigo de alguma forma. Então, pode, para quem tem pouca sobra de pele, ou vai fazer um mini abdômen, por exemplo. Um mini abdômen não, porque o mini abdômen a gente não mexe no umbigo. Quem tem pouca sobra de pele, mas tem um umbigo triste. A hora que a gente descer, vai ter essa cicatriz, a cicatriz no umbigo e uma outra cicatrizinha vertical, que pode ser aqui onde eu desenhei, pode ser mais para baixo também, em algum lugar entre o umbigo novo e a cicatriz da abdominoplastia, tá? Na maioria dos casos, a gente não tem necessidade de fazer essa cicatrizinha, porque desce, essa pele que tá sobrando é bastante, desce aqui embaixo. Então, quando que essa cicatriz aparece, é só quando o paciente não tem tanta flacidez, a gente precisa fechar onde estava o umbigo antigo, tá? Deu para entender mais ou menos? É uma parte muito mais técnica, mas às vezes o paciente fica na dúvida de como que é a cicatriz, né? E aí, abaixo aqui dessa cicatriz, normalmente a gente coloca um dreno. Aí o dreno sai mais ou menos aqui depois dessa cicatriz. E aí vai para casa com esse dreninho, normalmente esse dreno vai juntando esse líquido que o nosso próprio organismo vai soltando no pós, tá? Então, deu para entender a diferença de abdominoplastia para mini abdômen? Então, mini abdômen, de preferência, umbigo alto, pouca sobra de pele. E abdominoplastia pode ter um umbigo onde for, tá? E com uma flacidez maior, que a gente precisa puxar tudo mesmo. Também me perguntaram, quando faz abdominoplastia, muda a localização do umbigo? Não, o umbigo ele fica no mesmo local que ele foi inserido. Então, ele tem um pedículo que tá grudadinho lá na musculatura. E aí sai e tá aqui na pele o restante. Então, esse pedículo aqui, ele é mantido e ele praticamente, a gente só puxa essa pele aqui pela frente, o umbigo continua no mesmo lugar, tá? Exceto se você fizer, por exemplo, um mini abdômen, que aí esse umbigo, tá aqui a pele na frente, o umbigo tá aqui e aqui atrás tá a musculatura. No mini abdômen a gente corta ele daqui, né? E aí ele fica grudado só aqui na pele, aí solta essa inserção dele aqui. A hora que você puxar essa pele pra baixo, aí o umbigo vai descer. Aí nessa situação, sim, o umbigo desce, tá? Mas uma abdominoplastia convencional, ele geralmente tá
conectado ali na inserção dele. Então, aí não muda de lugar. Eu já fiz abdominoplastia e estou grávida novamente. O que pode acontecer? Normal, vai evoluir normal o bebê, tá? Claro que se ganhar muito peso, pode interferir sim no resultado estético da abdominoplastia. Vai ter mais gordurinha, né? Vai acumular, às vezes vai ter dificuldade de perder depois por outros motivos, não por causa da cirurgia. Mas é muito difícil o abdômen você perder totalmente o resultado depois de uma gravidez, tá? Geralmente volta muito próximo do que tinha conseguido. Diferente da mama, né? A mama já sofre muito mais com ganho e perda de peso e com a gestação, tá? Então, você fazer uma mamoplastia e logo em seguida engravidar é pior, vamos considerar assim, do que se você engravidasse pensando na cirurgia do abdômen, tá? Porque o abdômen, ela segura essa aplicatura, como ele não vai muito pra frente, então essa pele não estica totalmente de novo, né? Então, o risco de estria no abdômen é muito menor, na mama não. A mama estica o tanto que for necessário para produzir leite, né? Ganho de peso, a questão hormonal, então a mama sofre mais, tá? Geralmente. Claro que sim, toda generalização não é muito inteligente, mas como a gente está falando, né, de situações mais corriqueiras, habitualmente é isso. Claro que cada paciente é tem paciente que acumula mais no abdômen, tem paciente que acumula mais na mama, tem as suas diferenças pessoais, tá bom? Como saber se a abdominoplastia é a técnica mais indicada para alisar o abdômen? Então, gente, a abdominoplastia, ela vai tratar a maior sobra de pele que você tem. Então, é a cirurgia mais indicada se você tem sobra de pele e precisa mesmo esticar, tá? Agora, paciente que não tem flacidez, você pode pensar, por exemplo, numa lipoaspiração, né? Não associada à abdominoplastia. E se você tem os dois? Se você tem sobra de pele e precisa fazer a retirada de gordura, então você faz a abdominoplastia e a lipoaspiração associada, tá? Quanto tempo pós-parto a mulher pode submeter uma cirurgia plástica? A mesma pergunta que a Ana mandou, né? Então, quanto tempo após a cesariana? Então, depende da evolução do corpo, normalmente após o 6º mês pós-parto, e depende se o paciente está amamentando ou não. Se está amamentando, geralmente o organismo recupera mais rápido, tá? A operação acaba com as estrias do abdômen? Quanto tempo dura a cirurgia? Então, ó, vamos lá no nosso desenho. Imagina aqui o seu umbigo, se for fazer uma abdominoplastia clássica, a ressecção, ela é mais ou menos esse losango aqui, ó. Mais ou menos. Então, é mais ou menos essa retirada aqui de tecido, tá? Então, se as estrias estiverem nessa região, geralmente sai. As estrias que estão daqui pra cima, no abdômen, vão descer, mas elas continuarão lá, tá? E quanto tempo dura a cirurgia? Depende muito de cada paciente. Tem paciente que você consegue fazer em 2h30, tem paciente que você demora 6. Né? Se você for associar uma lipoaspiração ou não, se a paciente for muito grande, se a paciente for menor, se for só pele, né? Então, tem vários detalhes técnicos que você pode associar ou que você precisa associar para chegar no resultado que você quer. Então, vai, na média, em torno de 3 horas de cirurgia, tá? Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais demorado. E abdômen pós-parto e flacidez no umbigo. Então, acho que abdômen pós-parto, flacidez... Eu acho que a pessoa tá querendo dizer assim, aquela flacidez acima do umbigo, né? Que é o umbigo triste, então, que a gente comentou, abdominoplastia. E no pós-parto, quanto tempo? Que é esse período em média de 6 meses. Ouvi dizer que as famosas fazem logo após o parto. Pode? Não pode, né? O que às vezes pode, tirou lá um fuzinho de pele, tinha uma pelinha sobrando, quis tirar lá 2 dedinhos de pele, às vezes o próprio ginecologista vê que aquela pele tá muito redundante, às vezes acaba tirando, né? Mas fazer uma abdominoplastia, imediatamente tirou o nenê, já faz abdominoplastia? Não tem nem como, né? Seu útero tá dilatado, tá sangrando, não vai nem fechar do jeito que a gente quer. E você acabou de ter uma cirurgia intraabdominal. Você cortou o útero, foi lá dentro, do lado do intestino, né? Então, não é recomendado também cirurgias intraabdominais com as cirurgias mais superficiais, que você pode ter
infecções cruzadas, tá? E toda a recuperação, né, que não é uma recuperação simples, a cesárea já vai ter as suas limitações. Imagina você operar e aí como é que você vai amamentar, como é que você vai se recuperar da cesárea, sendo que você está fazendo uma abdominoplastia, tem um nenê, né? Então não é nem um momento psicológico e nem físico para você fazer abdominoplastia nem lipoaspiração, tá? Durante uma cesárea ou durante um parto normal. Não. O que acontece é que eu como não tô no meio, né, das famosas, mas como médico o que eu posso imaginar que aconteça é que quem é muito famoso tem tudo na sua mão. Então a pessoa tem alguém que vai lá na hora e fala: agora você vai fazer uma atividade física, agora você vai correr, tá na hora de você comer isto, tá na hora de você fazer tal coisa. Então, você ter algum tutor, alguém que te organize seu dia, talvez seja mais rápido você chegar no peso, mais uma recuperação mais antecipada do que simples mortais nós, né? Que temos um tanto de coisa pra pensar e não tem ninguém lá falando: agora vamos lá correr, agora vamos lá fazer uma caminhada, agora você vai fazer um abdominal, né? Então, acho que por isso que dá a impressão que elas se recuperam mais rápido. E os tratamentos estéticos também, né? De radiofrequência, que também ajudam na flacidez no pós-cirúrgico ou no pós-parto, que também podem ser feitos, né? Que isso também acho que acaba auxiliando essas pessoas, tá? Passamos 2 minutos, então eu vou finalizar aqui com as perguntas que temos. Acho que a Lucimere Marques me perguntou: qual que é a diferença de abdominoplastia com lipo e sem lipo? Lucy, com lipoaspiração ou sem lipo? Então, depende da indicação, né? Se o paciente tem acúmulo de gordura pra gente tirar, pode ser na região operada, no abdômen, por exemplo, ou em alguma outra região. Às vezes interno de coxa, culote, flanco, que é essa gordurinha aqui lateral das costas. Então, se o paciente tem necessidade ou não. Tem pacientes que morrem de medo de fazer lipoaspiração associada ao abdômen. Não é uma obrigatoriedade. Não quer fazer? Às vezes a sua abdominoplastia já vai trazer um resultado bacana. Mas se tem indicação, a gente pode associar, tá? E aí, se eu associo na região do abdômen, eu vou dar um contorno melhor para aquele abdômen, vou tirar aquela gordurinha localizada, por exemplo, flanco, que é muito comum, essa lateralzinha. Então, às vezes o abdômen tá bonitinho, mas ele tem um gordinho aqui atrás. Então, você pode associar na mesma cirurgia, tá? Pra ter um contorno corporal melhor, né? Então, a lipoaspiração, a intenção é sempre você ter um contorno abdominal, né? Um contorno corporal, dependendo de onde a região que for ser feita a lipoaspiração, tá? A Val perguntou: doutora, é normal a sutura dos músculos doerem quando fica em certas posições e quando ri muito, após 1 ano e 8 meses da abdominoplastia? Val, essa sensação, claro que é muito individual. A gente escuta muito pouca queixa em relação a isso. Normalmente os pacientes vão se adaptando, né? Então, comum não é, mas pode acontecer se o paciente for um pouco mais sensível, tá? Então, às vezes pode sentir mesmo, né? Porque tá ali costuradinho e às vezes é a hora que força de incomodar. Mas normalmente isso é quando você vai condicionando, essa sensação costuma ir passando, tá? É mais ou menos aquela sensação assim: você ficou um tempo sem fazer atividade física, quando você volta, você sente mais. Então, agora, se você sempre for condicionando, sempre for fazendo atividade física, aquela musculatura também vai acostumando, tá bom? Então, às vezes, é até uma sensação da própria atividade, da própria força muscular que teve que fazer, do que da sutura em si, né? A sutura, geralmente, a gente não sente mais, tá? Então, deixa eu dar uma rodadinha aqui. Acho que do Insta responde todas as perguntas. Acho que é do Face também. Certo, gente? Nossa live é sempre uma meia horinha, né? Pra também não ficar cansativo pra vocês. A Val escreveu: mas não é reclamação, não. A Val é paciente nossa. KKK. É bom que dá pra sentir que tá tudo apertadinho. Em nome de Jesus, né, Val? Que esteja tudo apertadinho aí no lugar. A Ana Cláudia escreveu: doutor, estou com a barriga em avental, só é eliminada com cirurgia. Val, muito difícil conseguir reverter. Ana, desculpa. É muito difícil conseguir reverter abdômen avental sem ser cirúrgico, né? Então, geralmente, o abdômen avental é cirúrgico, tá bom? É umas indicações de abdominoplastia clássica, tá? Muita gente tem medo, né, da abdominoplastia, de ter dor, de como vai ser esse pós.
Mas é uma cirurgia muito... as pacientes ficam muito felizes. Claro que tem um período de adaptação, geralmente uma semana, né? Esse período que tá com dreno, em torno de 7 a 10 dias. Mas não é uma cirurgia dolorida, né? As pacientes acham que vão ter dor no corte. Isso não tem, né? O que incomoda bastante a Val, ou se tiver mais alguém que fez, pode dar esse testemunho também, é questão um pouquinho dessa dor nas costas, que é mais chatinho, por causa da postura, né? Como a gente puxou toda essa pele lá pra baixo, então a gente pede pro paciente ficar um pouco mais envergado, aí, em torno de uns 10 dias. Então, nesse período de 10 dias que essa postura tá mais curvadinha, incomoda um pouquinho as costas. Por isso que a nossa orientação para fortalecimento muscular pré-cirúrgico é importantíssima, tá? Então, o paciente tem que estar bem da musculatura abdominal e dorsal, para ser um pós-operatório melhor ainda, tá? Então, quanto mais fortalecido, menos o paciente vai sentir, vai ficar melhor, vai ser melhor no pós-cirúrgico, tá bom? Que mais? Finalizamos? São 6:06, passamos então 6 minutos. Quero aproveitar e agradecer a presença de vocês, sempre a nossa audiência, agradecer aos nossos pacientes que nos acompanham também. Se tiver alguém que queira compartilhar, lá no Face sempre fica o nosso vídeo por ad eterno, né? Até o Face estiver aí ativo. Aqui no Insta fica nas próximas 24 horas, tá bom? Esse nosso canal, então, sempre de quinta às 5:30, a gente vai estar falando algum assunto de plástica por aqui, nosso papo de plástica, é um prazer sempre ter vocês aqui. E eu espero vocês na próxima semana. Agora estamos na ativa normalmente, o consultório já funcionando. Desejo a todos uma ótima Páscoa, amanhã é feriado, né? Sexta-feira da Paixão, então que todos possam, nesses próximos dias, renascer, se reconhecer novamente, se reconectar com a família, né? Dentro da sua religião, que tenham momentos especiais aí entre os seus, tá bom? E a Val escreveu sim, só dor nas costas mesmo, de resto foi super tranquilo, só alegria depois que passa a fase dos inchaços. É o testemunho da Val aqui pro nosso pós-cirúrgico. Val, obrigada, viu? Gente, obrigada, boa Páscoa para todos nós, até semana que vem.